pedir aqui o pastor Isaías fazer uma oração, a presença do nosso pastor Wendel vai trazer a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Querido Deus, poderoso Pai, rendemos-te graça, meu Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Usa o teu filho, meu Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Abre o entendimento de cada um daqueles que hão de ouvir. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, eu saúdo a todos na graça e na paz do Senhor. Amados e queridos irmãos, é com grande satisfação e alegria no coração que aqui estamos para cultuar, para declarar nessa noite Jesus Cristo, Senhor e Rei desta cidade, deste município de Buriticupu. É uma alegria, é um privilégio da igreja ter esta autonomia, esta autoridade de estar aqui ao ar livre, declarando a sua fé, declarando a sua boa confissão de que Jesus Cristo é Senhor da vida destes que aqui estão e que Jesus Cristo é Senhor de tudo que está sobre esta terra abençoada. Amados e queridos irmãos, como nós bem estamos cientes dos dias em que estamos vivendo, quero trazer para a igreja a leitura da palavra em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7. Convido a igreja mais uma vez de pé. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7, versos 1 e 2. Versos 1 e 2. Os que encontraram, digam amém. Graças a Deus. Você que está ao alcance da nossa voz essa noite, eu quero convidar você a fazer um convite todo especial. Se porventura você não está aqui nas dependências desta cruzada, deste evento evangelístico, mas você está em casa e está ouvindo bem a palavra, bem este som, eu quero convidar você, por acaso se tiverdes aí um exemplar da Bíblia Sagrada, que você tome ele em suas mãos, porque acredito que a Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Você que está em casa, tome posse dela, abra no livro do profeta Ezequiel. É um livro no Antigo Testamento, e eu quero convidar você a acompanhar a leitura, acompanhar a exposição da palavra de Deus esta noite. Ezequiel, capítulo de número 7, versículos 1 e 2, que nos diz: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, podeis assentar no nome bendito de Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, falar sobre o fim sempre nos causa expectativas, porque desde os tempos primórdios, desde que o homem saiu do Éden, há o interesse no homem de conhecer o futuro. Haverá dentro do homem o desejo de conhecer acerca do que está por vir.
Não é à toa que ao longo da trajetória humana, muitas ciências vieram surgindo por causa do anseio humano. E entre eles está o desejo de conhecer o futuro. E tanto é que mesmo nos dias atuais, nós temos aí ciências religiosas que oferecem esse tipo de prestação de serviço, ainda que seja impossível, porque o futuro pertence a Deus, o futuro pertence e está reservado para Deus e ao homem, somente aquilo que é presente, aquilo que ele pode ver. A Bíblia diz, ou melhor, nós sabemos e nos pertence não o amanhã pertence a Deus, a nós pertence o agora. Porém, meus queridos irmãos, já está próximo o fim de todas as coisas. E por fim, o homem tem o desejo de saber. Nós temos aí a astrologia, que muitas pessoas têm o hábito de todos os dias pela manhã consultar os astros para saber como vai ser o seu dia. Outros consultam os astros para saber como será a sua trajetória, o seu relacionamento, para saber como irá no emprego, para saber se irá bem ou se irá mal, e o que deveria fazer para evitar aquilo que está agorado para o tempo que está por vir. Porém, meus queridos, isso não passa de um simples anseio do homem, porque o homem está limitado ao tempo presente, e o máximo que ele consegue se relacionar fora do tempo presente é o passado com o qual ele vem, porque nós sabemos que o homem conhece o passado porque viveu ele. O presente é algo sempre que surpreende, mas o futuro nem existe. O futuro, por mais especulativo que possa ser, não existe o futuro. O futuro se constrói, o futuro é soma, o futuro é uma equação que está sendo construída com consequências e somas das nossas escolhas, das nossas decisões. Tudo que nós tomamos por decisão agora estará projetando o futuro, estará construindo o futuro. O futuro não existe ainda. Deixa eu dizer para você, o amanhã você está construindo agora. O que irá ser de amanhã você está plantando agora. O que pode acontecer amanhã, tudo está sendo construído no presente. Neste momento, nada será senão a consequência do que você tomar por decisão neste momento, nesta hora. O fim sempre impressionou o homem. O fim sempre foi o alvo do seu desejo. Ora, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que o fim está próximo. O fim já chegou. O fim estamos vivendo. Ele já está próximo. O fim de todas as coisas. A igreja, sim, a igreja precisa estar consciente. E a ela também me refiro esta noite. A igreja precisa estar atenta, porque estamos vivendo o tempo do fim. Se faz necessário sermos mais criteriosos, observadores. Nós precisamos estar sempre atentos da forma qual nos apresentamos a Deus no nosso serviço, em oração e diante dos desafios que surgem na atualidade. Mas deixa eu dizer para você, o fim sempre em nós e em todos causará esta curiosidade. Em Mateus capítulo de número 24, os discípulos estavam tão preocupados, tão curiosos acerca do fim, que eles chegam para Jesus e perguntam da seguinte forma: Mestre, quando será o tempo que restaurarás o reino a Israel? Os discípulos procuram para Jesus se quando ele instaurará seria agora, quando ele está dizendo que destruiria o templo e reconstituiria ao terceiro dia em 3 dias. Os discípulos estão preocupados acerca do fim, porém Jesus está dizendo para eles: não vos compete saber o tempo e a época e as estações que o Pai reservou pelo seu próprio poder, mas eu vou dar
sinais a vocês. Eu vou dizer coisas que antecederão o tempo do fim, para que vocês percebam que o fim está próximo. Jesus descreve em Mateus 24 e também em Mateus capítulo de número 25 uma mensagem acerca do fim. Jesus fala dos sinais, de rumores, de guerras e terremotos e pestes em vários lugares. Jesus fala de tantas outras coisas, mas no final ele diz: mas acautelai-vos, mantenham a calma, porque isto ainda não é o fim, são só o princípio, é só o sinal de que o fim está próximo. Os discípulos, aqueles que são chamados pais da igreja, também se interessavam, tiveram a curiosidade acerca do fim, acerca do futuro. E eu sei que não é diferente, cada um de nós, do que aqui estão presentes e de todos os que estão me ouvindo aqui essa noite, também tem interesse acerca do fim, quer saber como será o futuro. Muitos de nós têm interesse e há preocupação até da forma que irá morrer. Ora, meus irmãos, imagine só, se o homem soubesse a que dia morreria e como morreria, o pânico, a loucura, que isto não seria. Deus é muito sábio em reservar estas coisas, em guardar para si, e não deixar, e não permitir, e não conceder ao homem tamanha informação, porque seria um colapso para todos, entraríamos em profunda loucura. Agora escute, ele falou acerca do fim. Os apóstolos tiveram curiosidade e aprenderam com Jesus a lidar com o fim. Em 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 7, o apóstolo está declarando aos seus da seguinte forma: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai. É interessante, o apóstolo está dizendo que o fim já está próximo, o fim de todas as coisas, mas ele diz para nós não nos impressionarmos, porque assim Jesus confortou os seus discípulos. Não se impressionem, não fiquem abismados, não fiquem com medo acerca das coisas do fim. Mas olha que o Espírito fala por intermédio do apóstolo Pedro: é já, e sim, o fim já se aproxima, o fim de todas as coisas. Mas como nós devemos nos comportar? O apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, ou seja, mantenham a calma, mantenham a consciência, mantenham a estabilidade. Sabe o que está dizendo? Embora que tudo vá mal, embora que as coisas se levantem como estão se levantando, e estamos vivendo tempos turbulentos, mas o Espírito brada: sede sóbrios, não andem desesperados, não andem impressionados, como quem está em choque, como quem está apavorado, como que está acontecendo, como que está descrito para acontecer. Olha para mim aqui, o Espírito brada para confortar você que está aqui ouvindo esta palavra: mantenha calma, porque o Senhor é conosco. Mantenham a sobriedade, mantenham o equilíbrio, não hajam como loucos, não hajam como insensatos. A sobriedade é o oposto à insensatez. A sobriedade é sinônimo de ser sensato. Então ele está dizendo: não andem com insensatez, mantenham o equilíbrio, mantenham a sabedoria. Aleluia. O apóstolo Pedro está declarando à igreja como ela deve se portar: ser sóbrio. Segundo, vigiai em oração. Por tempo do fim, como nós devemos nos relacionar.
Louva a Deus pela vida do bispo desta igreja, pastor Elidônio, que tem sido orientado pelo Espírito de Deus e convocado a igreja para estar em oração, e temos tido campanhas de oração, porque o Espírito nos últimos dias está conduzindo a igreja a um estado de espírito de intercessão. O Espírito Santo, pastor Elidônio, está inspirando a igreja nos últimos dias para interceder, para clamar, para pedir. É o espírito de intercessão que envolve a igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias, ela é tocada pelo Espírito Santo a orar, ela é tocada pelo Espírito Santo a interceder. Quem é a igreja desses últimos dias? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu estou aqui. Você e eu somos chamados para uma vida de intercessão. A oração faz parte das armas de ataque nas armaduras de Deus. Na descrição de Efésios, capítulo de número 6, descrevendo toda a armadura de Deus, fala das armas de defesa e das armas de ataque. E nas armas de ataque, lá está dizendo: orai, orai sem cessar, orai em todo tempo. A igreja peleja na oração, e os últimos dias não pode fugir a isto, a igreja. A Assembleia de Deus em Buriticupu é a nossa marca, é a nossa marca. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: é a nossa marca, a intercessão. Nós vamos orar, nós vamos interceder por este mundo, nós vamos interceder pelo nosso município, nós vamos nos colocar no lugar da brecha, interceder pela nossa nação. O profeta Ezequiel, ele nos diz a dimensão do fim. Ele diz que o fim não virá somente a Israel. Ele não pontua, não diz que o fim será pontual em alguns lugares e outros não. Ele declara: o fim vem, o fim vem, é fato, o fim virá, o fim vem. E ele diz: não somente a Israel, o fim vem aos quatro cantos da terra. Então deixa eu dizer para você: o fim chega para todos, não importa onde esteja, não importa onde se localize, o fim vem para todos sobre a face da terra. Nenhuma nação pode se jactanciar, pode dar falas de arrogância, de que pode escapar deste fim, que pode evitar este momento. Nenhuma nação, por mais poder bélico, por mais poder econômico, por melhor organização política que seja, não pode, não tem como evitar o fim chegar. Assim diz o Espírito por intermédio do profeta Ezequiel: o fim vem nos quatro cantos da terra. Não há nação que poderá escapar. O salmista Davi, de uma forma poética, ele declara algo muito lindo acerca do fim. Em oração, ele está clamando ao Senhor. Em um momento de oração, olhe para mim, em um momento dele, Deus, ele está diante do Senhor Todo-Poderoso, ele está em contrição diante de Jeová, e ele diz da seguinte forma, no Salmo de número 39, versículo de número 4, ele diz: Senhor, faz-me saber o meu fim, faz-me saber o meu fim, para que eu tenha convicção de quão frágil sou. Ei, Senhor, coloca
coloca diante da minha consciência de homem que eu tenho fim, que eu não sou eterno nesta terra. Ah, meu Deus do céu, deixa eu dizer para você, tudo aqui nesta vida passa, tudo aqui é passageiro, não há nada que durará aqui, não há nada que você possa conquistar, não há vida que você possa ter que durará aqui para sempre. Davi diz: faze-me conhecer os meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Ó Deus, ó Deus, todos nós que estamos aqui temos um dia para partir dessa terra. Todos nós um dia sairemos desta terra. Não há um ser humano que ficará nesta terra. Um dia todos nós iremos sair. Toda a raça humana um dia sairá daqui, porque tudo isto aqui terá fim. Agora deixa eu dizer para você como é lindo isto, sabendo desta verdade. Agora deixa eu dizer para você, quem tem hoje 40 anos, daqui mais 50, a probabilidade de não estar aqui é quase que 100%. 2011, comemoramos o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. 2022, irmão Bernardino, nós estamos comemorando o centenário, ou melhor, estamos no ano do centenário das Assembleias de Deus do estado do Maranhão. Queridos, deixa eu dar uma notícia para você, para que você saiba o quão frágil é. Ei, amigo, você que está escutando este culto nesta noite, deixa eu dar uma referência de tempo para você. Estamos em 2022, a Assembleia de Deus do Maranhão completa 100 anos. Porém, no próximo 100 anos, no segundo centenário, em 2122, nenhum dos que aqui estão, inclusive você que está ouvindo a nossa voz esta noite, que está ao alcance da nossa voz, provavelmente nem os que nasceram agora há poucos dias estarão aqui vivos se Jesus não tiver voltado. Então saiba de uma coisa: o teu tempo aqui está contado nesta terra. Você tem prazo de validade aqui nesta terra. Olha como Davi diz: Senhor, faz-me conhecer os meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Seria para nós nos amedrontarmos esta informação, seria para nós entrarmos em pânico, tamanha informação. Por quê, pastor? Porque o homem tem uma dificuldade com o relacionamento da morte. O homem e a morte nunca deram certo, até porque a morte, na palavra de Deus, fala que ela tem um reino, ela tem domínio, e ela escravizou o homem, ela subjugou o homem tem medo dela. Por causa dela e medo dela, o homem faz muitas atrocidades, comete torpezas e entre outras coisas. Ela é um instrumento do Deus deste século, do Deus deste mundo. Porém, olha só o que Davi fala: ele ignora o poder da morte, ele ignora o império da morte, ele contempla o fim desta vida como algo maravilhoso, como motivo de glorificar a Deus. Ele diz: Senhor, para que eu saiba o quão frágil sou, e reconhece que Deus está acima de tudo. Tanto que nos Salmos ele diz que não deixaria a sua morte, deixaria a sua alma na sepultura. Ele aguardava algo. Aleluia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê, no seu entendimento sobre a morte, no seu pensamento sobre a morte, ele não venha tremer.
ele venha ter o coração inflamado com a bendita esperança da vida eterna. Que seja isso que inflame o teu coração. Você não precisa de psicólogo, você precisa da palavra, você precisa se abraçar com a palavra. A palavra, o Espírito de Deus sustenta cada um dos que estão aqui ouvindo a palavra. Mas e os eventos do fim? O profeta Daniel profetiza, falando acerca do fim. Ele diz que haverá o aumento, a multiplicação da ciência. Ele fala acerca do fim. Um dos sinais é o avanço tecnológico do tempo do fim. E olhe para cá, nunca a humanidade avançou tanto como nos dias atuais em tecnologia. Para os irmãos terem ideia, dos últimos 30 anos para cá, a ciência vem avançando à velocidade da luz. Mas até 50 anos atrás, a ciência e o progresso andava como que andavam a velocidade de carruagem com cavalos, baixa velocidade. Mas agora não. Nós estamos na era da internet. A informática e a informatização está dominando tudo. Antigamente, para você transmitir informação, enviar uma carta, se comunicar com alguém, durava meses, dias. Hoje, você consegue falar com alguém que está em outro país. Meu irmão mora em Portugal. Eu converso com ele por videoconferência em tempo real. É o avanço da ciência, é o avanço da tecnologia. Na área da ciência medicinal, nós vemos avanço para a cura de diversas doenças que no passado assolaram a humanidade, como a peste bubônica, a influenza, a tuberculose e tantas outras enfermidades que assolaram o mundo. A ciência avançou. Já falamos em clonagem. Já vimos falar sobre a clonagem, o código do DNA. Avanços na medicina, avanços no conhecimento. E o homem está se escravizando com este conhecimento. Por causa do conhecimento, muitos homens têm se comportado de forma desrespeitosa. É comum hoje você ouvir, por causa da cultualidade, o desprezo às coisas simples, o desprezo às coisas naturais. Para você ter ideia, você acha que como é que surgiu essas ideologias? Entre elas está aí um dos pais dessas ideologias, Freud, Rousseau, Descartes, e entre outros, que vem relativizando por meio do conhecimento a conduta do homem. Ele diz que os fins justificam os meios, fazendo com que o homem não seja responsável direto pelos seus atos, mas isto é conhecimento. Enquanto a palavra de Deus diz que a alma que pecar, esta morrerá. O homem, por causa do crescimento, do avanço do conhecimento, vem procurando afrontar, vem procurando desrespeitar a Deus. Por causa do conhecimento, nós estamos vendo aí a nova família do século 21. Você já ouviu falar? É uma abominação, é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Segura aí, crente, isto é uma afronta a Deus. O Senhor Deus criou o homem no jardim, criou a mulher e disse
disse que não sairia, que os dois seriam uma só carne, juntou o homem em matrimônio, e seriam uma só carne. Institui-se o casamento e a família. E as outras coisas, nós só temos uma verdade acerca do matrimônio: é a que Deus estabeleceu. É um homem, uma mulher, uma só carne com seus filhos. Quantos podem glorificar a Deus? Diga aí para o seu irmão: eu comungo com o que o pregador está dizendo. Uma única maneira de família é a de Deus. Diga: a de Deus. Diga para ele: é a de Deus. Uma única família é a de Deus. Uma única família é a de Deus. Uma única, declara com fé: uma única família é a de Deus. É a de Deus. É a de Deus. O conhecimento do homem não mudará as determinações de Deus. Com tantos avanços, a igreja não pode ficar refém. Nós vivemos por fé e não por vistas. Não é o que vemos que nos convence, não é o que vemos que nos inspira, é a fé na palavra, no Filho bendito de Deus. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que, irmãos? Tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem a vida? Tem a vida? A vida eterna. O que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não vivemos por vistas, não vivemos por vistas, não vivemos de aparência, vivemos por fé. Precisamos ver para crer. Não está em nós, não faz parte da nossa essência. Não precisamos ver para crer, cremos mesmo sem ver. Em Mateus capítulo de número 24, Jesus fala dos sinais da natureza acerca do tempo do fim. Lucas 21, versículo 24 e 25, diz da seguinte forma: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ora, Jesus está falando de tsunamis, Jesus está falando de terremotos, Jesus está falando de maremotos. E deixa eu dizer para você, nunca na história da humanidade vivenciamos tantas reações da natureza como os dias que estamos vivendo. Terremotos em vários lugares, maremotos, tsunami. Nós estamos acompanhando nos noticiários, todo o tempo está acontecendo furacões, de maneiras que o homem olha para o mar e sente medo, sente pavor, porque o mar se agita, o mar se encolariza e se arremete sobre o homem, e não há quem os possa livrar. Os homens desmaiam diante do poder da natureza. É sinal das estrelas. Em 1995, um meteoro com um diâmetro de 10 quilômetros, a NASA noticiou, e eu lembro que estava no Fantástico, a NASA noticiando que estava vindo um meteoro na direção da Terra, em 1995, e ele entrou na rota de colisão, e todos estavam numa expectativa. Porém, no último momento, o meteoro faz uma curva de 180 graus. Sabe o que a NASA noticia no outro dia? O dedo de Deus.
passar quantos meteoros quiserem, porque a igreja ainda está aqui, não poderá ser destruída. Aleluia. Que alegria ver os irmãos reagindo assim, porque está ardendo no coração a esperança de que Ele está vindo. Eu sei, essa é a esperança da igreja. No tempo do fim haveria depreciação dos bons costumes. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 a 5. Olha o que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, ai Jesus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olhe bem, destes afasta-te. Meu Jesus. Fala, não falo. Por quê, pastor? Porque a descrição parece que foi alguém que correu aqui na Bíblia e resolveu colocar agora, pastor Benedilson. É a descrição da atualidade. Estão descrevendo o dia de hoje. Não entendi, pastor. Haverá amantes de si mesmo. Ele não está nem aí para o bem comum. Parece o que estamos vivendo agora. Ele não está se importando para o bem comum. Ele quer se dar bem, que os outros se arrebentem para lá. Tá bom que eu vou manter esse negócio de fé. Tá bom que eu vou aqui e perder o meu emprego, perder o meu negócio. Ele é amante de si mesmo, avarento, presunçoso, ingrato, amigo dos deleites do que amigo de Deus. Pegue na mão do seu irmão, diga assim: quem tem ouvidos, ouça. Faça isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito brada nos últimos dias, procurando despertar a igreja acerca do tempo do fim. Timóteo e Paulo descreve tanto a Timóteo como aos romanos o crescimento da imoralidade, pornografia, prostituição, adultério, mentiras, ilações, suborno. São as coisas que estão nos últimos dias. A depreciação dos bons costumes. Sabe o que a inteligência do homem está dizendo? De muitos teólogos da atualidade você vai encontrar pregador aí para todos os gostos, mas o típico é aquele do venha como está, permaneça como está. Aqui é proibido proibir. Fala não da cruz, mas a esconde daqueles que vão à sua igreja. Relativizam o pecado. Estão de complô com o mundo a fim de que a noiva não seja purificada e tenha suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro.
prostituição e adultério. Quantas famílias têm sido destruídas? Quantos lares? E sabe o que acontece? É que Satanás tem inspirado nesses últimos dias esses tipos de prática. E tem se tornado normal, hein, meu amigo? Isso é coisa do anticristo. Nós vemos as músicas que fazem sucesso. São as músicas que depreciam os bons costumes, que depreciam a castidade, o modo, sabe, puro de viver a juventude da virgindade, de viver a pureza de uma fidelidade em um casamento, em ter somente um parceiro, de ter apenas uma pessoa com quem se relacionar. Eles estão dizendo aí: se não me quer, eu vou com outro. Se não me considera, enfim, fala de troca de casais com uma coisa muito fácil. A igreja não. A igreja sabe que estas coisas pertencem ao tempo do fim. É sinais das quais Jesus está nos avisando. Está próximo o dia, se aproxima, e não há ninguém que possa escapar. As figuras eróticas estão ascendendo como referência. Tem uma cantora imoral, indecente, apregoando imoralidade, e a tristeza é que tem muita gente que bebe daquela porcaria. Tem muita gente que está ouvindo aquelas imundícias. Tem muita gente que está batendo palmas para o seu discurso imoral, indecente, inimiga das coisas de Deus. E não só ela, e assim tantos outros que celebram a embriaguez, que celebram a infidelidade, que celebram o adultério, que celebra a feitiçaria, que celebra o ódio, que celebra a violência. Cuidado com o que você ouve no mundo. Eu vou falar, igreja: não beba da fonte do mundo. Não beba da fonte do mundo. Não perca seu tempo. Não deixe entrar no seu coração, que é o reservatório, essas coisas imundas. Essas coisas imundas. Você precisa abandonar isto. Vou finalizar. Essas figuras eróticas têm ascendido como influência, como referência para a sociedade, para gerações. Observem como se comporta a maioria dos jovens de hoje. Eles não têm interesse de honrar pai e mãe, não têm interesse de se submeter às autoridades. É como os mais velhos aqui que estão, tem saudade do tempo que os mais novos se dirigiam a eles chamando Senhor e Senhora. Agora é tu e você. Trata como um igual. São desrespeitosos. Crianças são inspiradas à violência e ao desrespeito. É pequeno mesmo. Quando o mais velho repreende, ele dá uma má resposta. É o tempo do fim. Igreja, Satanás não está brincando de guerrear conosco. Para ele não é uma diversão, e ele não tira folga. Ele está guerreando para valer. Ele está disputando cada alma que está palmilhando nesta terra, inclusive a sua. Ele está de olho em cada ser que respira, inclusive você. Mas para isso e por isso, Deus levanta a igreja e deu à igreja obreiros, deu à igreja pastores e profetas. Qual o propósito? Edificar a igreja
e declarar o pecado, denunciar o pecado do mundo. E é o que a Igreja Assembleia de Deus em Buriticupu está fazendo. E nesses 11 dias, de forma mais intensiva. Atos capítulo de número 20, versículo 28 diz: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Versículo de número 31. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A responsabilidade sobre nós, senhores. Nós não podemos nos furtar desta responsabilidade. Nós temos que combater o lobo de fora, os ataques que vêm de fora, e temos nos posicionado de forma eloquente. Eu quero parabenizar a igreja, tem conseguido se posicionar para combater os ataques de fora de forma eloquente. Mas o apóstolo Paulo dá um aviso: não só os ataques de fora. Ei, bispos, pregadores, vocês precisam estar atentos com os ataques dentro. Os lobos que se levantarão no meio de nós, no nosso meio, eles não pouparão o rebanho. Não é porque está levantando do nosso meio que esse lobo é domesticado, que ele vai poupar alguém. Para com isso. Ele dá ênfase no ataque interno, naqueles que estão semeando, que estão plantando discórdia, que estão plantando contenda, que estão plantando divisões, que estão plantando heresias. É um ataque de dentro. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo da seguinte forma acerca destes: eles têm aparência de piedade, de piedosos. Você sabe o que é piedosos? É aquele que parece ser crente, tem postura, fala até como crente, sabe? Mas ele é sutil, ele é sagaz. Você percebe eles fazendo, sabe, com sutileza, implantando a contenda. É mais ou menos assim. Olha, irmão, eu vou lhe falar uma coisa, porque eu gosto de você. Eu tenho um carinho por você. Sabe, fulano? Pois é, fulano estava falando isso. Eu estou só dizendo porque você é meu amigo. E a Bíblia diz que quem planta contenda entre irmãos é filho de Belial. E eles estão no nosso meio, diz o Espírito por intermédio do apóstolo Paulo. Mas deixa eu avançar para chegar à conclusão. A despeito destas coisas, Paulo tem a preocupação com algo que vai vir mais forte no tempo do fim: a apostasia. E acerca disto, a despeito das melhores intenções e dos melhores desejos daqueles que confiam em Jesus como Salvador, um grande abandono da verdade ocorrerá nestes dias. Um grande abandono das verdades de Deus está ocorrendo nos dias que estamos vivendo. Como foi pregado, não está diferente do que aconteceu em Jerusalém. O que, pastor? Estão preferindo Barrabás do que Jesus. Estão preferindo os deleites deste mundo
As pessoas estão construindo as suas vidas de uma forma mais fácil, na areia. E estão se levantando contra aqueles que, com muito sacrifício, com muito esforço, está construindo uma vida. Aí alguém olha, estes que estão no nosso meio diz assim: não precisa esse sacrifício todo, você não precisa se desgastar tanto, não há necessidade de tanta renúncia, não há necessidade de tanto sacrifício. Não, você não precisa dizer não para o mundo dessa forma. Você pode, sabe, andar mais ou menos assim. Olha como eu tenho construído a minha vida. Você não acha minha vida bonita? Ela não é bela? Eu sou feliz. E você está aí se matando, se policiando, se desgastando, sabe, se cansando. Não há necessidade disso, porque está construindo num terreno pedregoso. Sabe o que isso quer dizer? Dá mais trabalho, requer mais esforço. Mas tem alguém querendo nos convencer a abandonar o que Jesus nos deu. Mas há aqueles no nosso meio que estão inspirando a violência, a discórdia, o ódio, que estão inspirando a mentira, o adultério, a prostituição, e estão no nosso meio. É muito fácil ver televangelistas amenizando o pecado, dizendo que hoje algumas práticas não são, porque nós precisamos entender algumas coisas culturais. Olha, a Bíblia tem a parte cultural, sabe, relativizando o que Jesus fala sobre o pecado. Resultado: muitas vidas continuam escravizadas pelo pecado, muitas vidas continuam presas lá no mundo. Mas se a igreja não reagir, as coisas irão piorar. A apostasia é crescente. Mas embora todo o cenário desfavorável descrito, Jesus fala de algo muito forte. Eu convido a igreja para que fique de pé. Jesus fala em Atos 1:8, quando os discípulos estão indagando acerca da instituição do reino de Israel, Jesus fala para eles: isso não é importante para vocês. Depois dele descrever um cenário caótico acerca do fim, olha o que diz a palavra agora, olha o que ele vai falar. Lucas capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo de número 16, ele diz acerca do evento que havia acabado de ocorrer. E o que foi, pastor? A descida do Espírito Santo. E diante daquele cenário, algumas pessoas estavam sem entender o que era, porque ninguém havia ainda experimentado aquela experiência. Ninguém ainda tinha vivenciado aquela experiência. Ninguém. Mas aí o Espírito que havia chegado, o Espírito que estava ali naquela hora, vai aonde Pedro e faz como tem feito com esse santo homem, meu pastor, e faz como tem feito com esse santo homem aqui. Inspira ele com coragem, levanta no meio do povo e declara o que Deus está falando e revela o que Deus está fazendo. Pedro levanta e diz: ei, isto que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel.
que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Você sabe o que quer dizer isso aqui? É o que nós estamos aqui fazendo. O que é, pastor? Com ousadia, sem medo, sem medo. Estamos declarando o pecado aqui, denunciando o pecado. Estamos sem medo, só com a palavra, declarando Jesus Cristo, o Senhor, declarando Jesus o libertador, declarando Jesus o Salvador, declarando que este mundo está reservado para o fogo. Estamos declarando o sofisma que rege a sociedade nos dias atuais. A intenção é nos enganar. Mas sabe o que está acontecendo? Ei, eu estou tendo notícia que ali no IFMA Deus está levantando uns jovens. Eu já tive, não sei quantos estão sabendo. Deus está levantando uns jovens lá, pastor da hora, que estão se impondo, estão declarando, estão sendo inflamados no poder do Espírito Santo. Também eu sei que está se organizando no Fernando Castro. É os nossos jovens, pastor Hélio, sendo inflamados, encorajados pelo Espírito Santo a não se renderem a estas doutrinas. Quantos creem assim? Quantos creem? Quantos querem? Jesus, diga assim: Jesus, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. A virtude do Espírito Santo veio para encorajar a todos aqueles que assim estão prontos diante de Deus para combater, para levar o reino adiante, para declarar Jesus mesmo no cenário mais hostil. Eles estão prontos a perder emprego, eles estão prontos a perder prestígio, eles estão prontos a perder os lugares, eles estão prontos a perder a vida pelo testemunho de Jesus. Eles não negociam, o Espírito inflama os seus corações. O Espírito está conosco, o Espírito está em nosso meio, e Ele declara, e Ele testifica em nosso meio. Há uma igreja forte e poderosa marchando ainda nesses últimos dias. Há uma igreja forte, poderosa, marchando sobre esta terra, e ela está vencendo na sua obra. Ah, meus irmãos, os cativos estão sendo libertos. Ei, ao viciado, Jesus liberta. O diabo não pode segurar você por muito tempo. Jesus está aqui e chama você. Aquele que está com a vida enrolada, eu quero dizer para você: não há prisões, não há cadeias que Jesus não quebre. Mas eu quero avisar você uma coisa: você tem um prazo nesta terra. Um dia você vai sair daqui. Todos nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus irá romper estes céus, abrirá estes céus e soará a trombeta de Deus com a voz de arcanjo. Assim como o fim alcançará os quatro cantos da terra, a voz da trombeta de Deus e a voz do arcanjo ecoará nos quatro cantos da terra. E não importa onde tiver um santo, não importa onde tiver um justo, aonde ele estiver, ele será chamado, será convocado e comparecerá diante do Senhor. Não para julgamento, não, ainda não é o julgamento, mas isso estamos aguardando agora.
E eu pergunto, onde está a primeira e a segunda pessoa para Jesus essa noite? Pode vir. Nós estamos aguardando Ele agora. Você e eu temos prazo, um dia nós iremos sumir desta terra, ou por morte, ou por arrebatamento. Aonde está a primeira e segunda pessoa que deseja correr para os pés de Jesus e quer fazer parte de uma igreja que Jesus está vindo buscar? Onde está? Faça o sinal com a mão, faça o sinal com a mão. Onde está? Lá vem a primeira pessoa. Está vindo a primeira pessoa, está vindo, está vindo. Venha, pode vir. Nós estamos aguardando, embora os dias que estamos vivendo, embora sabendo que temos prazo nesta vida. Ele diz que encherá nesses últimos dias a igreja de poder, para ela ser vitoriosa, pastor Elidoro. Deixa eu dizer para você como é que a igreja é descrita nos céus. Olha como os anjos olham para nós e eles ficam vislumbrados conosco. Como é, pastor? Lá em Cantares há uma descrição muito linda, há uma descrição de vitória, pastor, muito maravilhosa. E o que diz lá, pastor? Diz assim o texto, que quem é esta? Formosa como a lua, maravilhosa como um exército com bandeiras. Quem é? Deixa eu dizer para você o que é que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que a igreja desperta sentimentos bondosos em Deus. A igreja desperta em Deus os melhores sentimentos, sentimentos de amor, de afago. Olha o que ele diz por intermédio do profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês precisam. Sabe por que isso? Ele olha para nós como nós olhamos a lua, com amor, com afeição. Mas tem a segunda descrição. Qual é, pastor? Um exército com bandeiras. E o que isso quer dizer, pastor? É costume naquela época o exército ir para a guerra, o exército ir para a peleja, e vencendo a guerra, no seu retorno, eles vêm com a bandeira do exército inimigo a meio mastro, e a sua bandeira ao topo do mastro, e vem com os seus pendões na frente, vem os cavalariços hasteando as bandeiras. Aí de longe, olha só, de longe está o sentinela, ele está olhando, surge no horizonte, lá vem as bandeiras, lá vem as bandeiras, está chegando, o sentinela está olhando, está olhando, está olhando, e vem se aproximando. Então o sentinela percebe: ei, a bandeira que está embaixo não é nossa, a bandeira que está embaixo não nos representa, a bandeira que está embaixo não é nossa. Então ele vira para o povo, o sentinela vira para o povo e começa a gritar: o exército com bandeiras está chegando. O povo sabia: vencemos, vencemos, vencemos. Havia um grito no meio do povo por causa do exército que vinha com bandeiras. Sabe o que isso quer dizer? Nós precisamos levantar a bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, pelo que eu nunca perderei uma batalha. Você não vai voltar para casa a meio mastro, você não vai voltar para casa a meio mastro. Vão olhar em você algo diferente. Por isso eu convido você que está me ouvindo essa noite. Você quer voltar para casa? Pode não. E as pessoas verem que há algo em você. Eu convido você a vir à frente. Vem para Jesus, a segunda e a terceira pessoa. Já está aqui a primeira pessoa. Aonde está? Uma criança, um adolescente, um jovem, um ancião,
uma anciã. Vem para Jesus. É duas? Uma. Dois? Não, só uma. Primeira pessoa, onde está a segunda? Segunda e terceira. Onde está a segunda e a terceira pessoa para Jesus essa noite? Você ouviu que o seu tempo e o nosso tempo tem um dia, e que o Senhor está disposto a cuidar de você pelos dias que você estiver nessa terra. Ele garante. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo já perdeu a sua hegemonia. O mundo não é mais o campeão. O mundo não é mais o reino poderoso que era. Agora o reino de Deus está entre os homens. Vem para Jesus aí. Onde está a segunda e a terceira pessoa? Vem para Jesus, você que está ouvindo. Você que está em casa, vem para Jesus aí. Vem para Jesus. Onde está? Aonde está? Amém. Olha só, a senhora que foi ser crente ontem e já está dando frutos. Trouxe a filha. Onde está a segunda e a terceira? Maravilha. Meus irmãos, olhe para o lado aí, vê se tem alguma pessoa amiga. Convide esta pessoa, pegue na mão dela e diz assim: eu vou com você até lá. Diga para ela que o Senhor está chamando aqui esta noite. Amanhã não nos pertence, o dia da manhã pode ser tarde demais. Um amigo meu chamado Joel saiu para pagar umas contas de energia. Ele e seu irmão, na travessia da avenida, uma caçamba o atropelou e o acidente foi fatal. Ele veio a óbito. O Joel estava afastado dos caminhos do Senhor, estava com poucos dias. E a poucos dias daquele acidente, nós nos encontramos. E eu falei para ele de Jesus. Eu relembrei a ele os dias que nós cantávamos no vocal de criança, pastor Aridon. E ele foi batizado no Espírito Santo primeiro que eu, pastor Gilson, pastor Dalão. Primeiro do que eu. E eu lembro que a gente ficava ali quase que disputando. Eu criança, eu queria ser batizado. E ele foi primeiro. Com lágrima no rosto. Ele não disse nada. Simplesmente fomos embora, nos apartamos ali naquele dia. Pouco tempo depois veio a notícia. Sabe por quê? Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Pertence a Deus. Então vem para Jesus. Deixa o teu futuro reservado, guardado nele. Onde está a segunda pessoa, a segunda e a terceira? Faça o sinal com a mão, faça o sinal e vem para Jesus. Nós vamos ouvir. Cadê a cantora? Quem vai cantar? Nós vamos ouvir mais um louvor. A segunda e a terceira pessoa vem. Eu quero convidar você, vem para Jesus. Não resista no seu coração. Vem para Jesus, vem. Onde está a segunda e a terceira pessoa? Faça o sinal com a mão, faça o sinal com a mão. Não deixe passar este dia, este momento.